Eu tava ajoelhado na frente da minha namorada, Mia, e todo o restaurante tava olhando pra nós. Congelado. Perguntei com a voz bem trêmula: Quer se casar comigo? Mas Mia ficou em silêncio de forma bem estranha por um longo tempo. Eu já tava nervoso, então ela suspirou e disse: Sinto muito, mas eu tenho um novo namorado. O mundo pareceu entrar em colapso. Mia pediu licença e saiu correndo do restaurante. Sem palavras, lentamente me sentei na cadeira. Nunca me ocorreu que Mia não só me rejeitaria, mas também me trairia. No fundamental, me apaixonei por essa morena baixinha de lindos olhos castanhos. Começamos a namorar. Quando fui pra faculdade, ela foi morar comigo. Não havia dinheiro suficiente pra tudo. Consegui um emprego em uma agência de publicidade, tive de trabalhar sem parar e comecei a passar muito pouco tempo com a Mia. Ela certamente não gostou muito, mas achei que ela entenderia tudo. Tentei por nossa causa, queria que vivêssemos bem juntos, não precisássemos de nada. Eu sempre disse a ela que a amava. As palavras não foram suficientes, e agora, quando eu finalmente decidi propor ela em casamento, Mia tinha um novo lance. Ela saiu e eu apenas sentei lá, terminando minha terceira taça de vinho. Meu coração estava pesado. Então liguei pra Zane, meu melhor amigo. Zane estava tentando dizer algo, mas eu não estava realmente ouvindo. Eu nem percebi que estava entrando na estrada durante a conversa. Fiquei surdo de repente pela buzina do carro. A última coisa de que eu me lembrei foi o brilho ofuscante dos faróis. Quando abri os olhos, demorei muito para me recuperar. Isso era um hospital? Tive uma terrível dor de cabeça, tentei me lembrar do que tinha acontecido, mas então a porta se abriu e um cara entrou. Tentei olhar de perto, não reconheci seu rosto. Quem é você? Ele veio até mim com um suspiro e deixou escapar. Eu sou Zane, seu melhor amigo. Houve um acidente e o médico disse que você teve um grave ferimento na cabeça e possivelmente perda parcial da memória. Meu estômago gelou de terror. Inferno, Zane. Não me lembro do rosto dele. Pera, e Mia? Ela deve estar preocupada. Eu saí correndo, mas ele balançou a cabeça e disse bem triste: Sinto muito, cara, mas a Mia deixou você. Era como se me encharcassem com água gelada. Mas como? Lembrei-me de como éramos bons juntos. Eu queria propor ela em casamento, mas ele me disse para não me preocupar. Encontraríamos uma garota 100 vezes melhor para mim. Aquela que realmente me amaria. Eu dei um sorriso fraco e agradeci a Zane. Obrigado por estar aqui. Logo eu recebi alta do hospital e de alguma forma voltei ao trabalho. Zane imediatamente criou um perfil para mim no Tinder com minha foto e uma garota imediatamente, muito bonita, me escreveu. Achei que era uma boa distração. Decidimos nos encontrar em um café. Vim direto do trabalho e sentei à mesa. Uma vez neste café, comi panquecas com a Mia. A memória aqueceu meu peito. A garçonete aproximou-se da mesa e me disse para ir embora. Olhei para a garota com surpresa. Seus olhos castanhos pareciam familiar, mas ela de repente se virou e saiu. Essa foi a primeira vez que conheci o garçonete tão rude. Será que não tô me lembrando de alguma coisa? Mas quando eu estava prestes a me levantar, uma loira do Tinder, bem alta, veio até a mesa. O nome dela era Curl. Ela sentou à minha frente e imediatamente começou a falar sobre dieta. Curl falou por cerca de 3 horas e eu estava bocejando quando notei a garçonete parada ao lado do bar. Ela estava nos observando bem atenta. Mas quando me viu olhando para ela se virou de forma bem abrupta. O que eu fiz para ela? Curl continuou falando sem me deixar pronunciar uma palavra sequer. Pedi licença, me levantei e me dirigi para a porta. Eu não achei que isso iria dar certo com ela. Meia hora depois, eu estava sentado na casa de Zane contando a ele sobre nosso estranho encontro com a gata do Tinder. Eu tinha que admitir, sentia falta da Mia. Foi tão bom estar com ela. Será que podemos voltar a ficar juntos? Mas Zane foi contra. Mia era uma fedorenta. Ela me traiu. Abaixei minha cabeça e Zane estava certo. Então, seu telefone tocou e Docinho apareceu na tela. Ele imediatamente se desculpou um tanto nervoso e foi embora. Vamos, Zane, você tem namorada? Desde que eu me lembre, ele nunca namorou ninguém. E é por isso que nós 3 frequentemente saímos juntos. Zane, eu e a Mia. Assim que pensei nela, me senti triste novamente. Então, pera. Ainda tem muitas garotas na pista. Depois de esperar por Zane, conversei um pouco mais com ele e abri minha conta do Tinder. Era hora de ir ao encontro. Logo eu estava sentado no mesmo café, mas a garota do Tinder não apareceu. Esperei por ela por 1 hora, mas poderia ter gasto isso trabalhando. Então a garçonete, super negativa, passou. Ela sorriu e brincou e disse: Parece que você levou um fora. Mas antes que eu pudesse responder, alguém tropeçou no café gritando. Eu me virei e vi um homem bêbado. Ele cambaleou até o sofá da mesa ao lado. O cheiro de álcool imediatamente atingiu meu nariz. O homem assobiou olhando para a garçonete. Ele agarrou o braço dela quando ela passou. O que esse idiota estava fazendo? Levantei-me e gritei para soltar a garota, senão chamaria a polícia. Mas o homem apenas riu descaradamente. No segundo seguinte, dei a volta na mesa e agarrei o homem pelo colarinho. É hora de ensinar a respeitar. Mas o homem era forte, ele me empurrou e eu caí bem na mesa de vidro atrás de mim. A dor escureceu minha visão.
Ouvi os gritos dos guardas correndo e percebi que o perigo havia passado. Ele foi rapidamente escoltado para fora do café. Então a garçonete me ajudou a levantar. Ela olhou para minha mão com bastante horror. Havia um corte gigante ali. Parecia que eu me machuquei quando caí na mesa. A garçonete imediatamente me levou ao quarto dos fundos para tratar do ferimento. Ela foi legal comigo pela primeira vez e de repente ela me agradeceu por tê-la defendido. Não é nada, qualquer cara faria a mesma coisa. Ela tocou minha mão e disse que não me achava tão cuidadoso. O que você quer dizer com isso? Mas ela imediatamente se controlou e saiu da sala dos fundos, dizendo que era hora dela ir trabalhar. Mas ainda podia sentir seu toque. Então decidi esperar até o final do turno para levá-la para casa, talvez eu possa ter uma chance com ela. Depois de fechar, eu encontrei bem na saída e me ofereci para acompanhá-la até sua casa. Tudo que eu pude ouvir era meu coração batendo bem forte, era como se eu estivesse na escola. A garçonete me olhou misteriosamente. Achei que ela fosse recusar, mas então ela sorriu estranhamente para mim e disse: ok, vamos tentar. Decidi me apresentar e imediatamente perguntei o nome dela. Me chame de desconhecida. Ela respondeu: ok, uma desconhecida. Conversamos no caminho, começamos a discutir filmes e descobrimos que éramos fãs da Marvel. Quando perguntei a ela qual era seu prato favorito, eu fiquei chocado. Ela era louca por panquecas e geleia, assim como eu. Assim que chegamos em sua casa, decidi que era a hora. Meu coração estava batendo forte no peito. Olhei nos seus olhos e estendi a mão para beijá-la. Mas ela recuou de repente e disse: você tá louco? Era como se alguém tivesse jogado água gelada em mim. O que tem de errado? Perguntei. Mas ela simplesmente saiu sem responder ou mesmo se despedir. No dia seguinte, depois do trabalho, encontrei Zen e contei ele sobre a estranha que me recusou. Achei que tinha entendido certo. Mas ela me rejeitou. Diabo, você sabe, ela era ainda melhor que a Mia. Mas Zen disse que eu estava obcecado demais, então não deixei nada novo entrar na minha vida. Ele pegou meu telefone e imediatamente abriu o Tinder e marcou mais alguns encontros. Eu não resisti, a desconhecida me rejeitou. Mas uma das garotas que comprava aquela garçonete do café. Eu não conseguia tirar o sorriso da minha cabeça e comparei cada garota a ela. No final não aguentei. Se eu me apaixonasse, precisava ir atrás disso. E não ficar parado. Eu tinha um compromisso de trabalho naquela noite, mas cancelei. Comprei um enorme buquê de flores e fui pro mesmo café. A desconhecida estava parada no bar. Eu criei coragem para ir até ela e entreguei a ela um buquê de flores. Gaguejei. Vou provar que sou digno de você. Apenas me deu uma chance. Ela estava prestes a dizer algo, mas de repente Zen entrou no café e veio até nós. O que ele estava fazendo aqui? Zen de repente abraçou a desconhecida e franziu a testa, lançando um olhar bem descontente para mim. Meu queixo quase caiu. Eu tentei roubar a namorada de um amigo. De vergonha, desejei que o senhor me engolisse. Dei uma última olhada na garçonete e saí correndo do café. Eu vaguei pelas ruas, pensando sobre essa situação com Zen e sua namorada, a estranha. Dei mais um passo e um carro buzinou alto. Estremeci. Passou 1 milímetro de mim. Naquele momento de repente percebi que eu me lembrava de tudo. Tive uma visão repentina da Mia. Muitas emoções surgiram ao mesmo tempo. Essa garçonete estranha era Mia, minha namorada. Então pera, por que Zen estava com ela? Então percebi que tinha me deixado por ele. O meu melhor amigo. Mas então comecei a lembrar de como eu prestava pouca atenção a ela e por causa do meu trabalho muitas vezes ignorei seu pedido para sairmos juntos. Mia me disse mais de uma vez o quanto ela sentia minha falta e eu trabalhava o tempo todo. Que idiota que eu fui, eu mesmo estraguei tudo. Diabos, mas Zen, como ele pôde fazer isso comigo? Eu cerrei meus punhos. Ele estava escondendo a verdade todo esse tempo e me manipulando sob o pretexto de me apoiar. E tudo para levar minha namorada? Eu me virei. Não dá para deixar as coisas assim. Era hora de resolver as coisas com Zen. Decidi voltar para o café. Esperando que Zen ainda estivesse lá, já era tarde e quase não havia mais clientes. Eu estava procurando por Zen quando vi a voz de Mia claramente vindo da sala dos fundos. Eu escutei. Mia estava dizendo a alguém com a voz trêmula, quase chorando que ela ainda me amava. Nos últimos dias, quando eu estava cortejando ela percebeu que eu era o destino dela e que se arrependia de ter me largado e que foi assim. Então eu ouvi a voz de Zen que estava dizendo que era melhor do que eu, que desistiria de mim de novo como fiz antes. Ouvindo as palavras, abri a porta e entrei no momento em que Zen empurrou a Mia. A Mia, consegui alcançar ela. Em seguida olhei pro meu ex-melhor amigo. Não esperasse que eu lembrava de tudo, né, camarada? Zen tentou me bater, mas eu esquivei dele. Eu imediatamente o bati de volta, ele saberia, idiota. Depois disso, Zen com a mão no nariz, sarcasticamente nos desejou felicidades. E foi embora. Eu abracei Mia, então ficamos em silêncio por 20 minutos. Então me aproximei e sussurrei.
você tem um encontro, né, desconhecida. E nunca mais nos separamos. E um mês depois eu pedi ela em casamento novamente. E adivinha o que ela disse? Eu também percebi que se você ama uma pessoa, as palavras não são suficientes por si só. A principal forma de mostrar seu amor é dedicando seu tempo e carinho. E se você gostou do vídeo, inscreva-se e curta, apoie o canal. Obrigado. Tudo ficou escuro diante dos meus olhos. Tentei dar meu último suspiro, mas meus pulmões se encheram de água. Isso parece ser o fim. A última coisa de que me lembrei foi como lentamente afundei até o fundo da piscina e desmaiei. Uma sereia afundando. Que situação estúpida. Eu só queria atenção, pois meus pais me ignoravam desde criança. Eu sonhava em ter milhões de inscritos, mas mal tive 100 no meu blog em 3 anos. Reclamei com meus pais, mas eles apenas deram tchauzinho com a mão e foram se divertir. Como eu nasci quando eles eram adolescentes, minha mãe e meu pai não conseguiram fazer isso na época. Mas eu posso fazer qualquer coisa sem eles. Monitorei constantemente as tendências e assim descobri no YouTube um programa de pessoas com superpoderes. Mas quando vi a conta da vencedora, Fire Girl, meu queixo quase caiu. Ela manteve o fogo na palma da mão e não se queimou. Essa Fire Girl ganhou 1 milhão de inscritos em alguns dias. Então eu decidi que iria inventar um superpoder e me tornaria popular. Durante toda a semana seguinte eu estava criando alguma coisa. Escondendo isqueiros nas mangas, tentando quebrar a mesa, mas não deu certo. Na verdade, de que poder estamos falando? Se eu passava todo o meu tempo na escola e treinando natação. É isso aí, nadando. Eu não conseguia controlar a água, mas e se? Eu me tornaria uma sereia. Comprei diferentes tecidos e rapidamente fiz a cauda. E depois disso postei vários vídeos vestida de sereia. Mas só havia haters nos comentários. Como assim? Você não pode me destruir facilmente. Eu disse que quando entrava na água salgada me tornava uma sereia. E em terra eu era uma pessoa normal. Resolvi gravar um vídeo para provar isso, então fui para a piscina perto de casa. Mas assim que coloquei minha cauda e filmei como adicionei sal na água, alguém bateu no portão. Quem está aí? Meus pais saíram para uma festa o fim de semana todo. De repente, um cara com uma câmera caiu no quintal. Ao me ver, ele me encarou e depois bateu palmas de alegria. Ele disse que era diretor de um show sobre super-humanos. Uau! Ele viu meu canal e decidiu que queria fazer uma transmissão ao vivo sobre a vida de uma sereia. Uma transmissão ao vivo? Eu não pude acreditar no que eu vi. O diretor continuou. 1 semana ao vivo e você vai ser como uma Fire Girl, querida. Você é uma verdadeira sereia, não é? Prove isso para o público e você será uma estrela. Já imaginei milhões de seguidores. E imediatamente concordei. Mas assim que o diretor saiu, percebi que estava perdendo a cabeça. Como eu supostamente provaria isso? O público veria cada movimento meu. Não dormi a noite toda e decidi me preparar com antecedência. E quando a equipe chegou, eu já estava na piscina. O diretor ficou empolgado com os truques na água, mas o desgrenhado cinegrafista Rick estava com cara feia pra mim. E então o diretor disse que era preciso mostrar ao público algo único. Tinha de demonstrar como minhas pernas se transformavam em cauda. Afinal, eu era uma verdadeira sereia, não uma garota em uma fantasia. Entrei seriamente em pânico e respondi que estava cansada. Talvez possamos continuar amanhã? O diretor relutantemente concordou e eu fiquei aliviada. Havia tempo para pensar. Mas o cinegrafista Rick sussurrou que estava trabalhando no programa há anos e sabia que não havia milagres e que eu estava mentindo. Eu senti um arrepio nas minhas costas. Ele queria me desmascarar? Fiquei acordada a noite toda. Como poderia mostrar que minhas pernas se tornariam uma cauda? E perto da meia-noite eu tive uma ideia. De manhã eu levantei antes de todo mundo e colei minha cauda na parede da piscina. Eu só gostaria que tudo desse certo. As filmagens logo começaram. Eu disse com a voz trêmula que agora mostraria o que ninguém tinha visto antes. Minhas pernas se transformando em uma cauda. Eu me sentei na beira da piscina, baixando minhas pernas por cima da cauda. Mantenha calma, Una. O principal era fazer isso cuidadosamente. Eu simultaneamente entrei na cauda e caí na água. Eu consegui! Mas era muito cedo para me alegrar. Eu percebi que não conseguia me mover, a cauda ficou presa na beirada. Esse era o fim. Eu empurrei e houve um som de tecido rasgado. Todo mundo ouviu. Mas o diretor apenas bateu palmas. Parece que ele não percebeu nada. O dia todo o Rick ficou me encarando. E à noite ele de repente afirmou que ele leu que as sereias têm uma bela voz e só tinha que cantar para o público. Para o meu pavor, o diretor comprou essa ideia, hein? Então amanhã eu tinha que enfeitiçar a todos com meu canto. Deus, eu não consigo acertar as notas. Depois da filmagem, quando todos foram embora, eu tirei minha cauda por um instante. Droga, estava rasgada. Eu corri para o quarto e comecei a costurar a cauda. Talvez ninguém pudesse ver.
Então eu comecei a navegar na internet. Já tinha passado da meia-noite. Eu precisava encontrar uma voz ideal. Baixei uma gravação relativamente boa. No meio da noite, puxei as caixas de som da sala para o quintal. Espero que ninguém perceba que estou dublando. Eu abri meus olhos com uma batida persistente na porta. Inferno, esqueci de colocar o alarme e dormi demais. Eu sempre me levantava antes que a equipe chegasse para discretamente colocar a cauda. E agora tinha muita gente no quintal. Gritei para o diretor que estava me aquecendo, levei um tempo. E corri para procurar a cauda. Eu acho que coloquei ela na máquina ontem, droga! Entrei com tudo no banheiro e imediatamente abri a máquina de lavar, mas resultou que ela estava vazia. Eu estava em pânico, alguém roubou minha cauda. Provavelmente esse Rick decidiu armar pra mim. Voltei para o meu quarto e quase gritei de desespero. Adeus, meu sonho de popularidade. Então meu olhar recaiu na varanda onde as coisas estavam secando. Meu coração quase parou. Entre a roupa de cama, minha cauda estava pendurada. O quê? Então eu me lembrei que eu mesma fiz isso. Por causa da falta de sono, eu acabei esquecendo. Agora era necessário distrair todo mundo de algum jeito enquanto eu ia pegar. Eu olhei embaixo das pernas e vi uma pedra. No segundo seguinte, ela voou direto para o tripé embaixo da varanda. A câmera com um estrondo caiu no chão. Enquanto a equipe recolhia rapidamente o equipamento, eu puxei minha cauda, corri para o quintal e vesti ela e pulei na piscina. Tentando disfarçar a emoção, peguei o controle remoto que escondi nas barbatanas e liguei as caixas de som. A voz de uma cantora ecoou por todo o quintal. Eu abri minha boca para o cântico e por um segundo acreditei que eu mesmo estava cantando. Foi quando de repente a caixa de som ficou em silêncio. Eu congelei, sentindo o coração pular do meu peito. A equipe olhou para mim com expectativa. Então tossi e eu mesma cantei a frase. Achei que fosse o fim. Mas o diretor de repente começou a me aplaudir. Toda a equipe aplaudiu. O diretor disse que nunca tinha visto sereias, mas depois da minha atuação não havia dúvidas de que eu era real. À noite, quando a equipe começou a arrumar as coisas, Rick se aproximou de mim. Ele, sorrindo ironicamente, disse que tudo acabaria em breve, mas não da forma que eu pensei que seria. Um arrepio percorreu meu corpo. O que ele está tramando? Então Rick disse que no último dia eu teria que mostrar a vida real da sereia. Eu teria que passar um dia embaixo d'água. O quê? Eu protestei, mas o diretor apoiou Rick novamente. Dentro de mim eu chorava com desespero, mas não havia escolha. A glória mundial estava em jogo. Um pouco mais e eu estou lá. Então, no meio da noite, eu fui para a garagem dos meus pais. Minha mãe disse que ela tinha mergulhado e eu realmente precisava de ajuda. Eu estava separando as caixas por um longo tempo, mas havia apenas lixo. Em desespero, eu estava prestes a desabar. Mas então, me encostei no armário, a porta se abriu e eu vi um cilindro de oxigênio dentro. O tamanho era adequado, eu poderia esconder ele na cauda. Se ao menos tivesse oxigênio suficiente para um dia. De manhã tremia com a tensão. Mas mergulhei na água, tentando esticar um tubo de oxigênio através do maiô. Una, você consegue fazer isso. Um dia embaixo d'água, tudo bem. A primeira vez não foi difícil. Mostrei truques e mostrava uma cara feliz. Mas então o operador me chamou na superfície. O alvo finalmente respirar. Eu voltei à superfície e ele perguntou zombeteiramente: a sereia não está com fome? Então ele me entregou algas. O diretor concordou com ele, eu era uma sereia, eu iria comer embaixo d'água. Isso foi tão desagradável. Eu tentava mastigar e respirar através do tubo ao mesmo tempo, e tudo por causa do Rick. Quando faltava meia hora para o final da live, o oxigênio estava quase zero. Tentei respirar superficialmente, mas o diretor me pediu para mostrar a cambalhota característica embaixo d'água. De repente, minha cabeça estava girando e eu toquei o tubo com a mão. Isso não! Tentei respirar e congelei, o oxigênio não saiu. Ah não, eu realmente quebrei o tubo. Era impossível desistir. Era necessário aguentar a todo custo. Faltam apenas 7 minutos. Prendi a respiração o máximo que pude, mas de repente tudo ao redor começou a escurecer. A última coisa de que me lembrei foi como lentamente afundei até o fundo da piscina e desmaiei. Eu acordei no quarto do hospital. Fui recuperando meus sentidos aos poucos, então eu percebi um celular na minha mesa de cabeceira. Com as mãos trêmulas, abri um programa no YouTube. Isso era assustador, mas eu queria saber o que aconteceu. Achei que era odiada, mas fiquei surpresa quando comecei a ler os comentários. O vídeo já tinha sido visto por 6 milhões de pessoas. O público escreveu que estava preocupado comigo, que me amava muito pela minha coragem. Não importava que eu não fosse uma sereia de verdade, o que era importante era que eu não tive medo de me superar e me tornar uma. Lágrimas encheram meus olhos. Então posso ser interessante sem a cauda. Nesse momento, meus pais correram até mim. Mas eles deveriam estar na festa.
Achei que fosse levar uma bronca. Mas em vez disso, minha mãe e meu pai me abraçaram. Mamãe me beijou e ela ficou com muito medo e me perguntou por que eu fiz isso. Não segurei as lágrimas. Eu só queria que alguém precisasse de mim. Papai suspirou e disse que era culpa deles. Eles deveriam ter me dado mais atenção ao invés de tentar recuperar a juventude curtindo. Agora eles viram como eu precisava do apoio e do amor deles. Quando eu tive alta do hospital, meus pais me levaram para o mar para descansar. Agora eu tinha muitos seguidores, todos perguntando quando seria a nova live. Mas eu disse que ainda não estava preparada. O importante agora era passar um tempo com minha família. Mais tarde, recebi um telefonema do Rick. Ele lamentou que tenha sido assim. Ele pensou sobre o show e nunca quis que nada de ruim acontecesse comigo. Nesse ponto, percebi que era idiotice suspeitar do Rick. Rimos da história por um tempão. Então Rick me desejou sorte, dizendo que depois de me conhecer, ele acreditava em milagres. Mas na última noite antes de sair, decidi nadar no mar. Mas ao entrar na água, minhas pernas começaram a formigar. Eu olhei para baixo e não acreditei nos meus olhos. Não pode ser! Havia uma cauda no lugar dos meus pés, de verdade! Eu estava em paz. Acontece que milagres acontecem. Você só precisa acreditar neles com o seu máximo. Eu silenciosamente fiz meu caminho para o cofre onde meus pais esconderam o dinheiro. Eu precisava de roupas novas para ir na balada. Eu até peguei um pingente de ouro em forma de chave da caixa de joias da minha mãe para ficar o melhor possível. Eu entrei, mas havia um reluzente vazio esperando por mim lá dentro. Isso era estranho, mas tudo aqui costumava estar cheio de dinheiro. Até tive que pular para ver se sobrou alguma coisa na prateleira de cima. E de repente algo rangeu embaixo do meu pé. Então o chão se abriu abruptamente e eu caí em um buraco escuro. Ai, isso dói! Eu caí de mau jeito em algo duro, mas aparentemente estava intacta. Onde eu estava? Peguei meu telefone, mas não tinha rede. Então eu liguei a lanterna e congelei com o que vi. Era uma espécie de masmorra, a julgar pelo tamanho, quase uma cidade subterrânea. Tinha estátuas douradas em todos os lugares e montanhas de barras de ouro espalhadas pelo chão. Sim, meus pais, claro, eram ricos, mas não tão ricos, não! Parecia mais algumas tumbas faraônicas ou tesouros abandonados. Minha mãe e meu pai trabalhavam na prefeitura e na escola ficavam sussurrando que minha família estava roubando dinheiro do orçamento. Mas não acreditei nos rumores. Meus pais eram bem pagos. Eu sempre os defendi, então nenhuma das crianças na escola andava comigo por causa disso. Bem, eu não me importei. Não tinha amigos, mas tinha dinheiro. Mas as coisas também não estavam tão tranquilas com dinheiro ultimamente. Meu pai desapareceu há um mês e, de acordo com minha mãe, levou todas as nossas economias com ele. Minha mãe repetia com tristeza: como ele pôde fazer isso conosco? E agora eu caí em algum maldito palácio subterrâneo. E de onde veio tudo isso? Eu me perguntei se meus pais sabiam disso. E então eu ouvi um farfalhar. Eu me virei e acendi minha lanterna. Quem está aí? Eu escutei. Tudo estava quieto. Eu pensei ter ouvido alguma coisa. E de repente um cara selvagem e magro saiu correndo da escuridão e imediatamente correu para mim. Gritei de terror, eu corri iluminando o caminho com a minha lanterna, mas rapidamente tropecei em uma barra de ouro e voei contra a parede. Eu me virei e o cara já estava bem perto. Eu fechei meus olhos com medo, ele vai me matar. Mas de repente ele me pegou pelo cotovelo. Você está machucada? Ele perguntou. Então ele se desculpou e disse que não me machucaria, mas eu empurrei ele. Quem é você? O nome do cara era Sam. Ele disse que estava aqui há mais de uma semana. Sim, ele não parecia muito bem. E então eu perguntei como ele sobreviveu aqui. O Sam disse que aqui ele conseguiu beber a água escorrendo dos canos e comer baratas. Eca! Parei e olhei em volta procurando uma saída. Eu não vou ficar aqui, eu disse pro cara, mas o Sam disse com tristeza que não havia saída. Para! Como esse maltrapilho acabou na minha casa? Mais precisamente embaixo da casa. O Sam disse que nos procurou porque sua mãe precisava de uma cirurgia cara. Eles não tinham dinheiro e, segundo rumores, meu pai costumava ajudar de boa vontade os pobres. Mas não havia ninguém em casa, e quando ele estava prestes a sair, ouviu gritos e gemidos vindos de algum lugar nas profundezas. A porta estava destrancada e Sam seguiu o grito para dentro da casa e caiu. Sim, minha mãe sempre repreendia meu pai por esse desejo doentio de dar nosso dinheiro a todos, mas eu não estava nem aí para isso agora. Eu olhei para cima, de onde eu tinha vindo. Então vi que o alçapão pelo qual eu havia caído estava entreaberto. Isso! Decidi organizar as barras de ouro em uma pirâmide alta e subir. Sam, por que você está parado aí? Pode me ajudar?
Mas ele ficou olhando em volta e me dizendo que eu precisava ficar quieta. Ou o monstro nos ouviria. Ah, sim, monstros, é claro. Por acaso os faraós não passaram correndo por aqui? Sam, você está delirando de fome. Eu dei de ombros e continuei trabalhando. Logo terminei minha pirâmide e subi até o alçapão. Mas as barras estavam escorregadias e estavam se separando. Quando cheguei ao teto, tentei empurrar o alçapão para o lado. Vamos! Mas quando o alçapão começou a ceder, as barras sob os meus pés se dividiram e eu caí como um estrondo. E o alçapão bateu sobre a minha cabeça. Ah, não! De repente, um gemido saiu da escuridão. E então houve um som, como uma porta batendo em algum lugar atrás. Mas o Sam, apavorado, me agarrou e me arrastou para trás de uma pilha de ouro. O que você está fazendo? Temos que correr para aquela porta. E então o Sam começou a apontar com a mão trêmula. Eu espiei cuidadosamente de trás da pilha e vi uma figura no escuro. Ele estava se aproximando de nós. Sam sussurrou que aquele era um monstro. E se ele nos encontrasse, estaríamos acabados. Eu estava com muito medo, tentei não me mover. E de repente o monstro soltou um rugido brutal e se curvou sobre nós. A luz da minha lanterna iluminou seu rosto abatido. Era o meu pai. O que está acontecendo? Eu deixei cair meu telefone em choque e papai imediatamente correu para mim. Papai, o que você está fazendo? Sou eu. Mas meu pai não pareceu me reconhecer. Por causa do medo, Sam e eu corremos em direções diferentes. Eu nunca estive tão assustada. De repente, eu vi algo cair ao longe. O papai correu. O Sam imediatamente correu até mim. Ele jogou algo e distraiu meu pai com isso. Eu rapidamente o levei para a saída da onde o papai tinha saído. Vamos, Sam. Há um lugar para se esconder. Nós entramos correndo e batemos a porta. Inferno, não tinha fechadura. Então o Sam se encostou contra a porta por trás. Minhas pernas ainda tremiam e eu não conseguia acreditar que meu pai havia deixado minha mãe e eu e ficado aqui, cercado por todo esse ouro. Mas por quê? Eu olhei em volta. A pequena sala estava recheada de tralha de construção. E então eu vi uma faixa de luz embaixo de um dos armários. Ei, Sam, o que é isso? O armário estava muito pesado e só o movia até a metade. Mas foi o suficiente para ver o túnel, no final do qual havia uma luz. Esta é a saída, Sam. Sussurrei com esperança. O Sam se aproximou de mim, mas então a porta se abriu e o meu pai entrou correndo. Seu rosto estava horrivelmente contorcido de raiva. Ah, não! Não houve tempo para pensar. Eu me contorci para dentro do túnel. Sam me seguiu. Mais rápido! O meu pai quase agarrou a perna do Sam, mas o Sam conseguiu se esquivar. Eu rastejei para frente com lágrimas rolando pelo meu rosto. O túnel era estreito demais para meu pai nos alcançar, mas a escassez de ar me deixou tonta. Eu estava sufocando. Gradualmente, o túnel se tornou mais largo e ficou mais fácil respirar. Havia uma grade no final e havia uma fechadura nela. Realmente foi tudo isso por nada. Eu estava desesperada. A liberdade estava tão perto. Em desespero, me virei para o Sam e chorei baixinho. Meu pai estava quase em cima de nós, mas o Sam estava encarando meu pescoço e apontou o dedo para o pingente em forma de chave. Sam, é apenas um colar que roubei da minha mãe hoje. Mas então o Sam me pediu para tentar destrancar a fechadura com ela. Ele achava que era uma chave. Que sem noção! Mas não tinha para onde ir e decidi tentar. Peguei a chave do pescoço e cheguei às barras. Minhas mãos suavam com a emoção e deixei cair a chave. Não! Meu pai estava muito perto agora e eu podia ouvir ele respirar. Estávamos acabados! Então o Sam se arrastou para frente, pressionou-se contra as barras e alcançou a chave com o que restava das suas forças. Vamos! Finalmente ele a pegou e rapidamente girou a chave na fechadura. Saímos para o quintal e eu rapidamente fechei a grade e Sam quebrou a fechadura. Meu pai não conseguiria nos alcançar aqui. Fiquei emocionada e abracei o Sam com força. Se não fosse a sua engenhosidade, acabaríamos comendo baratas entre as pilhas de ouro. Mas o Sam disse que precisava ir para casa imediatamente. Ele não via sua mãe há tantos dias e temia que algo tivesse acontecido com ela. Me lembrei que a sua mãe estava gravemente doente, mas por que ele não levou pelo menos uma barra de ouro? Sam disse com orgulho que ser pobre não lhe dava o direito de roubar. Tão nobre. Na despedida, disse ao Sam para vir me visitar. Ele concordou com a cabeça e desapareceu rapidamente. Eu estava tão envergonhada. Por causa de alguma festa, eu queria roubar dos meus próprios pais. Eu encontrei meu pai. Eu precisava contar à minha mãe sobre isso o mais rápido possível. Assim que corri para casa, abracei minha mãe com força e confusamente contei a ela tudo o que tinha acabado de viver. Precisamos chamar a polícia, mãe! Mas a isso, minha mãe respondeu friamente que isso não era da minha conta. O quê?
Então minha mãe me agarrou com força pelo braço. Mãe, o que tá acontecendo? Solta minha mão, tá doendo. Ela me arrastou para algum lugar, pegou a fita e começou a enrolar ela em minhas mãos. Tentei me afastar. Mãe, o que você está fazendo? Minha mãe ficou em silêncio, olhou dentro dos meus olhos e continuou. Então ela gritou nervosamente que em nossa família só ela se importava com o futuro e éramos todos egoístas. Depois disso, ela acrescentou em um sussurro: vá para o seu pai maluco. E assim que ela abriu o alçapão, alguém pulou nela por trás. Foi o Sam. Ela caiu e Sam me ajudou a me libertar. Corremos para fora de casa e paramos na rua para recuperar o fôlego. Mas Sam, de onde você veio? Sam disse que se esqueceu de me dar a minha chave, então ele voltou. Obrigada, Sam, você me salvou. Mas ele sorriu e disse que eu fui a primeira a salvar ele. Agora estávamos quites. Naquele momento, ouvimos os gritos da minha mãe na masmorra. Eu não podia acreditar que minha própria mãe tentou matar eu e meu pai. O dinheiro nublou sua mente. A compreensão trouxe lágrimas aos meus olhos. O Sam colocou o braço em volta de mim e ficamos ali sentados por um longo tempo. 1 hora depois, chamei a polícia. Contei tudo aos policiais e depois vi minha mãe ser levada para a delegacia. Meu coração estava partido, mas o que mais eu poderia fazer? Os policiais libertaram meu pai e o levaram para a prisão. Por causa da exaustão, ele perdeu completamente os sentidos, mas logo se recuperou e voltou para casa. Eu estava tão feliz, mas minha mãe teve menos sorte. Ela foi diagnosticada com psicose e enviada para um tratamento de longo prazo. E após isso, uma sentença de prisão estava esperando por ela. Quando meu pai se recuperou, ele disse que minha mãe vinha roubando dinheiro do orçamento há muitos anos. Esse dinheiro a arruinou tanto que ela parecia ter enlouquecido. Ela até começou a construir uma cidade subterrânea embaixo da nossa casa. Meu pai queria que ela devolvesse todo o dinheiro, mas minha mãe era contra. Entregamos o ouro para a polícia, mas parte disso foi guardado para a mãe do Sam. O Sam estava tão feliz. Poucos dias depois, meu pai e eu estávamos limpando a nossa masmorra quando meu pai me ligou e me mostrou algo. Em uma das salas, atrás de uma montanha de entulho de construção, tinha várias barras de ouro presas na parede. Era estranho que nós não tenhamos notado antes. Olhamos um para o outro e de repente papai sugeriu construir um centro de entretenimento subterrâneo gratuito para crianças. Há muito espaço aqui. Eu estava tão animada. Que ideia legal, pai! Desde então aprendi que dinheiro não é a coisa mais importante e eles igualmente precisam ser compartilhados com quem realmente precisa de dinheiro. Agora, todos os dias, crianças felizes vêm à nossa casa. E finalmente tenho um amigo de verdade, Sam. E eu sei que, de fato, dinheiro não pode comprar esse tipo de amizade. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Terminei a limpeza e fui falar boa noite aos meus irmãos mais novos, mas assim que entrei no quarto deles, fiquei pasma. As janelas estavam abertas e os gêmeos não estavam em nenhum lugar. Ted, Mike, onde estão vocês? Em pânico, vasculhei o quarto. Vazio! Meu Deus, meus irmãos foram sequestrados! Parecia loucura, mas ontem mesmo eu vi um vídeo sobre uma seita que rouba crianças. Apavorada, corri para o telefone. Precisava chamar a polícia o mais rápido possível. Eu estava prestes a discar o número quando vi um barulho no quarto deles. Eu voei para lá e não pude acreditar no que via. O Ted e o Mike estavam deitados em silêncio em suas camas. Isso foi uma brincadeira. Meu coração quase explodiu. Vocês não podem fazer isso! Mas meus irmãos disseram que estavam aqui o tempo todo. Você não parece bem, mana. Ted piscou pra mim. Muito estranho. Talvez eu realmente não tenha percebido. Acho que me preocupei muito com eles. Eu não tinha tirado meus olhos deles desde que nossa mãe morreu de câncer 1 ano atrás. Lembro que da última vez que nos encontramos, ela apertou minha mão e disse em voz quase inaudível: cuide dos meninos. Nosso pai começou a se afundar ainda mais no trabalho para nos alimentar. Então eu percebi, eu deveria apoiar ele e substituir nossa mãe. Eu tive até que esquecer o desejo de ser professor e tirar um ano sabático para cuidar integralmente dos meus irmãos. Na manhã seguinte, decidi presentear os meninos com as panquecas da nossa mãe. Pode não ser o café da manhã mais saudável, mas era assim que os gêmeos se lembrariam dos cuidados da nossa mãe. Além disso, o nosso pai foi a uma viagem de negócios de novo, mesmo na véspera do feriado. Então hoje eu era pai e mãe. Mike, Ted, está tudo pronto. Chamei meus irmãos. Mas não houve resposta. Isso era estranho. Então subi e olhei para dentro do quarto. Não tinha ninguém lá dentro. Meus irmãos estavam brincando de novo. Olhei em volta sem acreditar. Tinha um livro antigo sobre a mesa, manchado de algo vermelho. Me aproximei. Ah, meu Deus, era sangue! Naquele momento, fiquei muito preocupada. Procurei meus irmãos por toda a casa, mas eles não estavam em lugar nenhum. E se eles foram roubados de verdade dessa vez?
Em pânico, comecei a ligar para os colegas de classe do Ted e do Mike. Mas ninguém os ouviu, era domingo. Óbvio, eu me deixei levar. Foi como se algo tivesse se quebrado dentro de mim. Chamei a polícia, mas eles disseram que meus irmãos provavelmente estavam só passeando. Não, você não entende. Eu vi o sangue. Eles estão em perigo. Mas o escrivão disse que eu só poderia anunciar o desaparecimento daqui a um dia. Segurando as lágrimas, corri para fora. Procurei meus irmãos em todos os bairros, bati na casa de amigos, mas ninguém sabia de nada. Já tinha ido a todos os locais favoritos deles, mas meus irmãos não estavam em lugar nenhum. Eu estive procurando por eles o dia todo, já estava escuro, em desespero, desabei em um banco e comecei a chorar. Como eu pude ter deixado isso acontecer? Completamente desolada, eu voltei para casa, e então notei uma sombra na janela dos meus irmãos. Eu corri o mais rápido que pude e vi o Ted e o Mike calmamente lendo quadrinhos deitados na cama. Os meninos me cumprimentaram e perguntaram casualmente quando íamos jantar. Quase tive um ataque. Onde eles estiveram e por que estavam me pregando uma peça de novo? Mas os gêmeos olharam para mim como se eu fosse louca. Eles ficaram em casa o dia todo. Me deu um branco. Aparentemente eu estava realmente perdendo a cabeça. Mas aquele sangue no livro, certamente eu não imaginei isso. No café da manhã, perguntei aos meninos que tipo de livro era. Mas meus irmãos disseram que não sabiam do que eu estava falando e eles deixaram a mesa, dizendo que tinham que ir para a escola. Eles claramente não estavam me dizendo tudo ou até queriam esconder alguma coisa de mim. Determinada, eu subi no quarto dos meus irmãos. Devem ter escondido o livro em algum lugar. Mas não estava em lugar nenhum. E de repente tiveram passos na escada. Ah, meu Deus, eles eram ladrões? Em pânico, tentei me esconder no armário, mas havia muita roupa lá. Inferno! Os passos estavam muito próximos. No último instante, corri e entrei debaixo da cama. No mesmo instante, alguém entrou no quarto e 2 pares de pés se aproximaram da cama. Eu congelei de medo, mas de repente ouvi as vozes dos meus irmãos. Eles estavam discutindo sobre algo. Eu estava prestes a sair e repreendê-los por matarem aula. Mas então ouvi o Ted dizer: Mike, se não devolvermos o dinheiro hoje, estamos ferrados. Eu fiquei em alerta. Do que eles estavam falando? E de repente teve um som alto, alguma coisa quebrou. Um pedaço do cofrinho voou para baixo da cama e meus irmãos começaram a recolher as moedas do chão. Cara, se eles se virassem, eles me veriam. Mas os meninos silenciosamente recolheram todo o dinheiro e saíram rapidamente. Eu estava apavorada. Alguém estava extorquindo dinheiro dos meus irmãos? Saí debaixo da cama e rapidamente corri para fora. Eu queria chamar meus irmãos, mas percebi que se eles se intimidassem, com certeza não me diriam nada. Então, cuidadosamente comecei a observá-los à distância. Eu tinha que proteger eles. Depois de alguns quarteirões, meus irmãos dobraram uma esquina e entraram em um beco escuro. Haviam apenas latas de lixo e paredes sujas das casas ao redor. E o que os meus irmãos perderam nesse lugar? Escondida atrás de uma das latas, vi meus irmãos pararem e esperarem em uma porta surrada. Um cara com uma túnica branca abriu a porta. Deus, quem é esse? Ted e Mike lhe entregaram o dinheiro e ele os deixou entrar, fazendo um gesto estranho com a mão. Não entra aí! É algum tipo de seita! Mas meus irmãos entraram e a porta se fechou atrás deles. Tentando parar de tremer, corri atrás deles e bati na porta com todas as minhas forças. A porta abriu. O mesmo seguidor estava na entrada. Ele me perguntou ameaçadoramente o que é que eu queria. Morrendo de medo, disse que eu era nova. Eu estava com medo que ele me expulsasse, mas o cara disse severamente: entre. Quando desci as escadas, me encontrava em um corredor de porão com muitas portas. Haviam velas por toda parte e ruídos estranhos vindos da escuridão, como se algo estivesse borbulhando. Eles estavam preparando algum tipo de poção? Eu preciso tirar meus irmãos daqui. De repente, uma mulher saiu correndo de uma das portas aos prantos. Caindo de joelhos na minha frente, ela gritou que tinha arruinado tudo. Eu a ajudei a se levantar, mas os caras de túnica imediatamente a agarraram e a arrastaram para algum lugar. Ah, não! O que eles iriam fazer com ela? Corri para a porta onde ela foi levada, mas algum seguidor bloqueou meu caminho. E se meus irmãos também estivessem lá? Com raiva, agarrei o seguidor pela túnica e comecei a gritar: eu os quero de volta! Mas ele respondeu friamente que meus irmãos deveriam cumprir a ordem. Que ordem? O que estava acontecendo? Em pânico, comecei a correr pelo corredor e puxar todas as portas. Elas estavam trancadas. Ted e Mike, me respondam, por favor! O seguidor veio na minha direção. Ele estava quase em cima de mim. Mas então uma das portas cedeu. Abrindo ela, voei para dentro da sala e fui pega de surpresa. Os homens de túnica estavam em volta de um enorme caldeirão. Os seguidores me notaram e vieram em minha direção de uma maneira assustadora. Não façam isso! Eu me encolhi em um canto, não tinha para onde correr. Você não deveria estar aqui, disse um deles. Então eles me agarraram pelos braços e me arrastaram para algum lugar.
Eu tentei desesperadamente escapar, mas no final fui jogada na rua. Me deixe entrar, meus irmãos estão aí. Em lágrimas bati na porta, infeliz, mas ninguém abriu pra mim. De repente, meu telefone tocou no meu bolso. Era nosso pai. Ele disse que viria hoje à noite para me dar os parabéns. Cara, esqueci. Meu aniversário seria amanhã. Papai perguntou ansiosamente como os meninos estavam. Eu queria contar tudo pra ele, mas se ele descobrisse que os meninos desapareceram por minha culpa, ele nunca me perdoaria. Fingindo estar feliz, menti que meus irmãos estavam na escola e eu estava preparando comida para a mesa da festa. Papai também me pediu para não trabalhar demais. Afinal, meus irmãos já eram crescidos e precisavam aprender a ser independentes. Eu tinha tempo até de noite. Eu tinha que ir à polícia novamente. Desta vez, eles definitivamente acreditariam em mim. Com minhas últimas forças, corri para a delegacia mais próxima e gritei para o policial. Meus irmãos foram sequestrados pela seita. Eu mesma vi. O policial prometeu resolver o problema e me mandou para casa. Eles fariam tudo. Fui devagar em direção à casa quando de repente senti o olhar fixo de alguém em mim. Eu olhei em volta, não havia ninguém ali. Mas eu me senti incomodada. Já tinha chegado em casa, mas a sensação ficou mais forte. Assim que cheguei à porta, me virei e vi alguém disparar rapidamente para os arbustos. Mas tive um vislumbre do capuz preto. Meu Deus, era um seguidor. Ele havia me achado e iria me matar como testemunha. Eu corri com pressa para casa e imediatamente entrei e tranquei a porta. Para me defender, peguei o cabideiro da entrada. Eu não vou desistir. Surpresa! Eu ouvi um coro de vozes. Gritei de medo e imediatamente deixei cair o cabideiro no chão. Papai estava parado no corredor na minha frente e o Ted e o Mike sorriam ao lado dele. Como fiquei feliz em ver meus irmãos sãos e salvos. Corri para eles dominada pela felicidade e os abracei com força. Mas então meus irmãos se entreolharam maliciosamente. Eu imediatamente me lembrei de tudo e tentei parecer firme. Então vocês vão me dizer o que tudo isso significa. Então meus irmãos confessaram, eles estavam apenas preparando uma festa para mim. Espere, e o sangue no livro? Meus irmãos sorriram e explicaram que o livro era uma coleção antiga de receitas da mamãe. O Mike decidiu fazer um bolo de morango, mas estragou tudo e só melecou a capa com suco. Naquele momento, houve uma batida na porta. Fiquei pálida de medo, mas papai foi até a porta como se nada tivesse acontecido. Eu corri em direção a ele. Pare! É um fanático! Mas era tarde demais. O homem de túnica já estava parado na entrada. Em pânico, corri até meus irmãos e os protegi com o meu corpo. Eu me virei. O cultista tinha sumido. O que estava acontecendo? Os gêmeos disseram que esses caras não eram fanáticos. Eles eram uma ordem secreta de chefes confeiteiros. Esses caras queriam se destacar no mundo da confeitaria. Então escolheram esse uniforme tão incomum. Eles possuem os melhores bolos da cidade, disse o Ted com orgulho, e os mais caros, acrescentou o Mike. Então meus irmãos tiveram que completar o valor do bolo varrendo o chão. Naquele momento, o cara da ordem voltou com um bolo enorme. Nossa, era eu feita de chocolate branco. Eu estava pronta para chorar de alegria. Vocês se esforçaram tanto para me fazer eu me sentir bem. O papai convidou o cozinheiro para comemorar conosco. Mas ele falou sobre um assunto urgente e estava prestes a sair quando me lembrei da mulher que chorava no porão. Quem era ela? O cozinheiro me olhou atentamente, mas então ele sorriu. Aquela mulher frequentava as aulas. Acontece que algumas pessoas ficam muito angustiadas se não forem bem-sucedidas no início. De repente me senti envergonhada por minhas suspeitas. Eu deveria confiar mais nas pessoas. E eu tive que retirar as denúncias hoje. Surpreendentemente, durante a noite, meus irmãos cuidaram de mim e do meu pai como adultos. Talvez eu realmente não devesse ter me preocupado tanto. E o papai estava certo, eles haviam crescido e sabiam cuidar de si mesmos. Afinal, tenho a minha própria vida, o que significa que é hora de dar mais liberdade aos meus irmãos. E é hora de eu voltar para a universidade. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! O juiz disse que a decisão foi tomada e proferida. Naquele dia, adotei meu namorado, Joey. Nós dois tivemos que conter o riso. Ele realmente não tinha mãe. Ela morreu há 2 anos, em algum tipo de acidente no banheiro. Saímos para a rua e Joey alegremente anunciou que agora eu era sua mãe. Caímos na gargalhada. Desde criança, adoro riscos e desafios perigosos. Era chato viver sem isso. Tentei encontrar um fã de desafios radicais como eu. Mas o Joey era tão louco que às vezes era assustador, mas eu definitivamente não ficava entediada com ele. Portanto, nosso relacionamento rapidamente se transformou em uma roleta russa. Sabe, nós fizemos de tudo. Uma vez até andei sem rede de segurança no arame entre os arranha-céus.
E ele, por exemplo, podia comer um sapo vivo. Agora Joey me pediu para adotá-lo como um desafio. Se eu aguentasse um mês e fosse uma boa mãe, poderia dar para o Joey a próxima tarefa. Mas se um de nós recusasse o desafio, teríamos que andar nus por toda a cidade e eu realmente não queria isso. Após o desafio da adoção, fomos a uma cafeteria para comemorar e o Joey ofereceu para morarmos juntos, já que agora eu era sua mãe. Eu concordei. No início, nós saímos juntos o tempo todo e eu adorava isso. Fazia muito tempo que eu queria sair da casa dos meus pais, mas a cada dia o Joey agia de maneira cada vez mais estranha. Quando eu fazia yoga, ele se sentava ao meu lado e observava. Eu estava cozinhando na cozinha e ele estava sentado em silêncio na mesa. Mesmo quando eu demorava no banheiro, ele batia de leve na porta e dizia: "Acho que está na hora da mamãe sair. O Joey está com saudade." "Ah não, Joey, você não será capaz de me desequilibrar. Não vou falhar no desafio." Certa manhã, eu estava me preparando para o trabalho e tinha acabado de abrir a porta do meu quarto quando vi o Joey sentado na frente dela. Ele estava olhando para mim. Eu sorri. E estava prestes a sair quando o Joey agarrou minha perna e me disse que a mamãe deveria ficar em casa com seu filho. Eu não sabia que o Joey era um ator tão bom. Joguei junto, abracei ele gentilmente e disse: "Joey, a mamãe precisa ganhar algumas barras de chocolate para você." Então ele se virou e disse cruelmente que eu estava agindo exatamente como a sua mãe morta. Eu não achei mais engraçado. Corri escada abaixo e pensei ter ouvido o Joey chorando em algum lugar atrás de mim. Voando para o escritório, encontrei minha amiga Ivy. Ela sugeriu que fôssemos ao bar esta noite. Sim, um pouco de relaxamento com certeza ajudaria. O Joey estava começando a me encher. No bar, a Ivy e eu conversamos com os motoqueiros. Os caras se ofereceram para nos dar uma carona. Ah, sim, é disso que eu preciso. Saímos do bar, subi em uma das motos com o grandalhão e a corrida começou. Corremos pela cidade e me senti feliz. Mas não por muito tempo. Quando peguei meu celular, vi 35 chamadas perdidas do Joey. Droga! E se algo acontecer? Imediatamente pedi ao motoqueiro para me levar para casa. Ao entrar no corredor, vi o Joey sentado no escuro na escada. Ele se levantou lentamente e começou a se aproximar de mim. Eu estava com medo e ele olhou nos meus olhos e cerrou os punhos. Ele sussurrou que minha mãe não deveria chegar em casa tão tarde. Eu respondi sem acreditar. Você está louco por causa desse desafio. Mas o Joey de repente agarrou minha mão e apertou ela com tanta força que gritei. Eu achei que ele fosse quebrar. Mas o Joey recuou e quase desabou a chorar. Ele começou a se desculpar por ser egoísta e sua mãe estava certa em repreendê-lo por isso. O quê? Eu não repreendi ninguém. Joey jurou melhorar e voltou para o seu quarto, repetindo constantemente as palavras: "Mãe, desculpa." Eu me tranquei e decidi ligar para a Ivy. Me senti inquieta e decidi contar a ela tudo sobre as travessuras do Joey. A Ivy disse que parecia que o Joey realmente tinha algum tipo de problema mental. Este não era mais um desafio simples. Ela me aconselhou a sair o mais rápido possível. Quem sabe o que mais ele seria capaz? Suas palavras me deixaram inquieta. Eu costumava pensar que o Joey era bom em atuar. Mas agora eu estava começando a duvidar. Bati na porta do Joey. Silêncio. Determinada, eu disse que precisávamos terminar este jogo. Eu estava terrivelmente preocupada e esperava que ele me dissesse que eu teria que andar nua por toda a cidade. Mas o Joey de repente abriu a porta e começou a me abraçar. Joey, o que está fazendo? Mamãe, não vá, não deixe o Joey sozinho. Ele continuou. Então coloquei minha mão em seu ombro e disse suavemente: Joey, isso é apenas um jogo, você está se preocupando demais. Mas então o Joey parou de falar e se afastou. Um sorriso sinistro se espalhou lentamente por seu rosto. Joey, pare com isso! Isso não é mais engraçado, ok? Eu estava prestes a sair quando o Joey agarrou meu braço e sussurrou que eu era uma péssima mãe. Me deixa ir! Eu me libertei e corri para fora, em direção às escadas. Continuei olhando para o perturbado do Joey. Ele me seguiu devagar. Eu estava descendo as escadas correndo, mas de repente tropecei e caí. Minha visão escureceu. Acordei na minha cama. Eu estava de camisola e o Joey ajeitou cuidadosamente o cobertor. Eu meio que me levantei, mas ele me olhou atentamente e me colocou de volta para baixo. Eu vou cuidar da mamãe, disse o Joey lentamente. As palavras trouxeram um arrepio para minha espinha. Com a voz trêmula, pedi água. Quando ele saiu, eu procurei freneticamente pelo meu telefone. Felizmente, ele tocou na mesa de cabeceira, viu o número na tela. Era a Ivy. Mas antes que eu pudesse atender o telefone, eu ouvi a voz do Joey. Ora. Ele veio, pegou o celular e jogou ele na parede. O impacto me fez tremer. Se o Joey quebrou meu telefone tão facilmente, o que ele poderia fazer comigo?
Então o Joey sussurrou que a mamãe deveria pensar sobre seu comportamento. Então ele saiu e a chave girou na fechadura. O Joey me trancou. Corri imediatamente para a porta e comecei a bater com os punhos e puxar a maçaneta, mas sem sucesso. Será que eu posso escapar pela janela? Mas então notei que o Joey havia retirado as maçanetas das janelas. Comecei a entrar em pânico e de repente ouvi o rugido de um motor. O carro da Ivy apareceu debaixo da janela. Ela saiu do carro e tocou a campainha. Essa era a minha chance de escapar. Bati na janela e acenei freneticamente com as mãos. Vamos, Ivy! Olhe pra cima! Naquele momento, Joey apareceu para a Ivy, sorrindo. A Ivy estava preocupada porque eu não estava atendendo o telefone, mas o Joey disse com uma voz doce que eu não estava me sentindo bem e que estava dormindo. Eu estava batendo na janela e tinha esperança que a Ivy levantasse os olhos afinal. Mas ela apenas deu de ombros e foi para o carro. Eu me senti perdida. Me ajuda! Gritei histérica. De repente, a porta do quarto se abriu. O Joey me agarrou pelos cabelos, me arrastou para a cama e me algemou, dizendo que a mãe estava se comportando muito mal. Eu gritei e lutei, mas o Joey apenas afagou minha cabeça e me disse que logo a mamãe se acalmaria e viveríamos novamente como antes e estaríamos sempre juntos. O Joey saiu e eu estava me contorcendo e gritando por ajuda. Eu queria chorar, eu adorava desafios radicais, mas isso era demais. O que devo fazer? Joey era realmente um maluco. Ele não fingiu. Mas então, uma ideia me ocorreu. E se eu entrasse no jogo? Quando Joey veio me verificar, eu disse a ele que tinha entendido. A mamãe promete cuidar do Joey se ele for obediente e tirar as algemas. Minha voz estava tremendo e meu coração estava prestes a sair pela boca. O Joey pensou por um momento, então finalmente me soltou e ordenou que eu o alimentasse. Ah, meu Deus, realmente funcionou. Nós fomos para a cozinha e eu comecei a fazer mingau para ele. Eu olhei para o Joey e dei a ele um sorriso tenso. Então eu entreguei para ele um prato. Joey ficou muito feliz, mas assim que provou o mingau, ficou terrivelmente bravo. Jogou o prato na parede e começou a gritar comigo. Você está fazendo mingau com caroços de novo! Eu estava tão assustada. Joey, é a primeira vez que faço isso! Mas ele me encarou e me disse que a mamãe já tinha feito o mingau do Joey com caroços. Eles então tiveram uma grande briga. Sua mãe caiu e adormeceu no banheiro para sempre. O quê? Adormeceu? Então o Joey se levantou da mesa e começou a andar na minha direção. Droga! E então percebi. O Joey tinha matado sua mãe. Eu disse que estava indo ao banheiro. Lá fechei a frágil trave e olhei em volta. Droga! Droga! Eu tinha que sair. Então notei uma pequena janela perto do teto. Tentei abrir ela, mas naquele momento a porta se abriu. O Joey estava correndo para mim, dizendo em uma voz louca que era tarde demais para a mamãe de novo. Em um ataque de histeria, tentei quebrar a janela com um esfregão, mas naquele momento o Joey explodiu e começou a gritar. Ele queria que a mamãe brincasse com ele. Lágrimas encheram meus olhos, é isso, nunca vou sair daqui, a não ser... Aí abracei o Joey com os braços trêmulos. A mamãe já tinha feito um jogo para nós. Joey, você é um menino corajoso, não é? Ele acenou com a cabeça, pensativamente. Prove isso para sua mãe. Dê um passeio no parapeito do telhado para a mamãe, você consegue? Horrorizada, esperei sua resposta, mas de repente ele ficou feliz e concordou. Joey saiu pela janela e subiu no parapeito e eu o observei. Vamos, Joey! A mamãe está orgulhosa de você! Ele me olhou com um sorriso e imediatamente fechei a janela e desci correndo. Sem olhar para trás, corri para a delegacia. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Os policiais me ouviram e voltamos para casa. Mas quando entramos, fiquei sem palavras. O Joey estava coberto de hematomas e roupas rasgadas. Ao ver a polícia, ele começou a chorar e apontou para mim. Por favor, não me dê para ela. O Joey reclamou que eu o adotei apenas para zombar dele. E até o fiz andar no parapeito. Eu o interrompi e comecei a gritar. De jeito nenhum! Não acredite nele! Ele queria me matar! Fiquei tão magoada. Claro que os policiais acreditaram no Joey. Ele atuou tão bem. Disseram que fui privada do direito à custódia e me levaram para a delegacia. Quando eles me deixaram ir, fui ver a Ivy. Eu hesitava a cada som com medo de que o Joey me achasse. Mas o Joey tinha sumido e nem mesmo compareceu ao julgamento, onde fui multada e condenada a prestar serviço comunitário. No último dia do meu castigo, voltei para a casa da Ivy com a notícia de que eu estava me mudando para outra cidade. Eu admiti que não importa onde eu estivesse, temia todos os dias que o Joey me achasse aqui. E agora estou vivendo uma vida normal, sem adrenalina por 6 meses. E gradualmente vou esquecendo esses acontecimentos terríveis. Tenho um emprego, um apartamento e até um namorado novo. Eu estava a caminho de um encontro quando parei em um semáforo. De repente, vi o Joey do outro lado da rua. Ele me deu um aceno amigável, eu fiquei petrificada de terror.
Eu sabia que o sinal ficaria verde e ele viria até mim, mas um ônibus passou por ele. Um segundo depois, não havia ninguém na rua oposta. Eu corri o mais rápido que pude. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Viviane está com você, a principal domadora de animais exóticos do YouTube. Da última vez eu te disse como ensinar um crocodilo a cantar e hoje vou te mostrar como ensinar sua cobra a dançar. Parei o show e mostrei o vídeo, Dança da Cobra com Flauta. Há um ano tenho dirigido um canal onde coloco vídeos de outras pessoas sobre domesticação de animais exóticos como se fossem meus. As pessoas gostam e acreditam em mim. Honestamente, eu detesto animais. Eu só queria ganhar algum dinheiro e finalmente mudar deste apartamento fedorento para uma mansão de luxo. Mas até agora as coisas não estão indo bem. Depois do show, recebi uma chamada no Zoom. Os patrocinadores finalmente notaram minha conta? Eu rapidamente pentei meu cabelo e atendi. A mulher na tela se apresentou como Milana e imediatamente pediu para domar um animal. Na verdade, sou uma estrela do YouTube, tenho meu próprio programa e não vou fazer isso. Mas então ela virou a câmera para a deslumbrante piscina. Eu estava olhando para a água e não entendi nada. E de repente um tubarão apareceu bem na frente da câmera. Suas mandíbulas gigantescas me incomodaram. A mulher disse que estava disposta a pagar $100.000 se eu domasse o tubarão. Com esse dinheiro eu posso alugar uma mansão luxuosa. Passei toda a minha infância em um velho barraco com minhas 4 irmãs e sonhava com minha própria casa luxuosa. Eu imediatamente soltei que concordava e marcamos uma reunião. Eu logo me vesti, peguei um táxi e fui até ela. Eu prometi a mim mesma que iria sair dessa pobreza e arrecadar dinheiro para a casa mais legal de todas. Eu estava tão envolta nas memórias que nem notei nada quando dirigi até a luxuosa mansão. Milena estava esperando por mim na entrada da mansão. A casa parecia ainda mais luxuosa por dentro. Até o cômodo separado com a piscina era de mármore. Mas então eu vi um tubarão enorme que estava fazendo círculos lentamente sinuosos no fundo. Fiquei sem reação de terror. Ele poderia facilmente comer uma pessoa. A Milena disse que em um mês eles teriam convidados muito importantes. E até lá o tubarão já deverá estar domesticado. Droga! Não sabia o que fazer. Afinal, se eles revelassem que eu era uma domadora falsa, seria um fracasso. Mas de repente, essa Milana disse que ela e o marido iriam embora à noite. Eu poderia morar na casa deles por um mês trabalhando com o tubarão. Eles não estarão aqui. Eu pensei sobre isso. Para eles, essa quantia era uma bagatela e eu realmente precisava do dinheiro. Decidi que enviaria vídeos falsos para a Milana e no dia da chegada dela, diria a Milana que precisava de mais um mês. Eles certamente se recusariam e eu discretamente deixaria o assunto pra lá. Eu vivi como uma rainha a semana toda, deitada nas espreguiçadeiras sem fazer nada. E no fim de semana, baixei o vídeo de um tubarão de estimação e enviei para a Milana. Ela imediatamente transferiu um adiantamento para minha conta, $2.000. Quando o dinheiro caiu na conta, estava bebendo limonada na varanda. E de repente uma garota veio até mim. Ei, vou chamar a segurança! Mas essa criança apenas riu e disse que os guardas iriam preferir obedecer ela. Afinal, ela era a Erika, filha da Milana. Eu quase engasguei quando eu vi isso. Ela perguntou sarcasticamente como as coisas estavam indo com a domesticação e meu coração caiu. Isso é um teste. Fiquei nervosa e disse que os tubarões demoram para aprender truques. Mas a Erika de repente gritou que eu era tão incompetente quanto todos os domadores anteriores. Ela não permitiria que sua família pagasse para uma fraudadora. Menininha rica, arrogante, o que ela entende? E naquele momento ela foi para algum lugar batendo a porta da frente. Eu estava pensando loucamente no que fazer, mas então Milana me ligou. Deus, a Erika me entregou! Mas Milana de repente começou a me elogiar. Sua filha disse que eu já tinha domesticado o tubarão. Eu não entendi nada. Milana alegremente acrescentou que convidou todos os seus amigos para esse fim de semana verem o tubarão domesticado. Deus, isso era um fracasso total! Eu odiava essa Erika com todo o meu coração. Ela deliberadamente armou pra mim. Mas não vou deixar essa pirralha estragar meu plano. Tentei descobrir o que fazer e então tive uma ideia. Eu corri para a cozinha. Precisava achar carne e aprender pelo menos alguns comandos com o tubarão. Mas tinha só vegetais na geladeira. E de repente, na última prateleira, vi um pedaço de presunto. Que sorte! Olhando em volta, voltei para a piscina. Meus joelhos estavam frouxos de medo, mas não tinha escolha a não ser jogar os pedaços de presunto para o tubarão, gritando comandos. Mas ele os agarrou e nem olhou na minha direção. De repente, do outro lado da piscina, eu notei a Erika. Ela estava me filmando no celular dela. O que você está fazendo? A Erika disse com uma risadinha que era a hora dos meus inscritos descobrirem quem realmente era a suposta melhor domadora do YouTube. De novo, não!
Corri para ela e tentei pegar o celular. Ele já estava nas minhas mãos, mas escorregou e caiu na água, direto para a boca do tubarão. Nós duas ficamos surpresas. Você é a culpada, Erika! Com raiva, saí correndo do espaço. No dia seguinte, acordei cedo e desci para a piscina. Enquanto a Erika dorme, tentarei domesticar o tubarão com a ajuda de um bambolê. Mas o que é isso? O tubarão estava deitado de costas com os olhos fechados. O que está acontecendo? Eu rapidamente liguei para a clínica veterinária, mas nenhum deles tinha especialistas em tubarões. Inferno! Finalmente, um veterinário concordou em vir, mas por $1.000. Ah, porcaria! Eu não queria me desfazer do dinheiro, mas se algo acontecesse com o tubarão, acabou pra mim. Então resmunguei que concordava. Assim que o veterinário chegou, ele imediatamente perguntou como eu estava alimentando o tubarão. Eu disse que era presunto, mas não era fresco. O médico balançou a cabeça e disse que o tubarão estava obviamente envenenado por alguma outra coisa. Eu fiquei pálida. É o telefone idiota da Erika. O veterinário deu algumas gotas para ele e, quando ele estava saindo, disse que os tubarões respondiam bem às ondas sonoras. E para melhorar mais rápido, eu poderia cantar para ele. Sem chance! Fechei a porta atrás dele e olhei para o tubarão. Ele mal estava respirando. De repente, senti tanta pena dele. Talvez eu devesse tentar. E comecei a cantar a única música que conhecia, uma canção de ninar da minha distante infância. A princípio, nada aconteceu, mas de repente o tubarão moveu ligeiramente suas nadadeiras. Eu estava fazendo isso. Enquanto continuei a cantar, ouvi alguém espirrar no canto. Erika, você estava bisbilhotando! Eu esperava mais ameaças, mas ao invés disso, de repente ela disse tristemente que tinha medo de que ele morresse. Sussurrou baixinho que tínhamos que salvar o tubarão. Percebi que havia lágrimas nos olhos da Erika. Na manhã seguinte, desci para a piscina para verificar o tubarão e parecia que ele estava melhorando. A canção funcionou? Então a Erika correu para a piscina. Ele estava tão feliz que até tinha lágrimas nos olhos dela. Um segundo depois, Erika caiu na água com um estrondo. Droga! Ele escorregou na beirada. Então eu vi o tubarão abrir a boca e ir direto para a Erika. Eu tinha que fazer alguma coisa com urgência. Fechei os olhos e me joguei na água e nadei até a Erika e a bloqueei com meu corpo. De perto o tubarão era tão assustador. Eu vi 2 fileiras de dentes afiados. Deus, esse é o fim. Eu fechei meus olhos com força. Mas de repente o predador começou a esfregar suas nadadeiras nas minhas costas. O quê? Eu estou viva. Eu tô sonhando. Mas o tubarão parecia estar me empurrando e eu estava segurando a Erika aterrorizada em meus braços. Parecia que ele não iria nos comer. Ainda tremendo de medo, nadei pra frente e mergulhei. E o tubarão fez o mesmo. Isso foi um truque. Parece que eu realmente domei esse tubarão. Uau! Passamos a próxima hora brincando na água. Foi muito divertido. Claro, às vezes eu ficava com medo, mas o tubarão brincava conosco como se fosse uma criança. Erika estava tão feliz e cavalgava nas costas do tubarão como um golfinho. Estranhamente, a Erika nem parecia uma garota rica e boba pra mim. Agora ela estava apenas feliz. Os pais da Erika entraram de repente e começaram a nos apressar. Os convidados para quem queriam mostrar o tubarão iam chegar cedo. Saímos da piscina e Milana me entregou o dinheiro, dizendo que eu precisava ir. De repente, a Erika me abraçou. Ela disse que finalmente tinha amigos de verdade, eu e a Mu, como ela chamava o tubarão. A Erika acrescentou que ninguém era amigo dela na escola, todos zombavam dela por sua riqueza. Por um segundo, senti pena dela. Eu já tinha sido zombada antes também, mas por causa da minha pobreza. Eu ia pegar minhas coisas quando ouvi a Milana falando com alguém. Fechei a porta e escutei. E eu a ouvi dizer que o tubarão tinha sido domesticado afinal e que o circo de animais compraria o tubarão por $1 milhão. Fiquei espantada. Este era o circo mais violento do país. Animais estavam sendo maltratados lá. Em pânico, corri e gritei que isso era errado. Mas Milana respondeu friamente que não era da minha conta. Além disso, Milana olhou todas as imagens de vigilância. Então, se eu tentasse impedi-la, ela colocaria todos os meus vídeos no YouTube. E meus fãs entenderiam que eu era uma farsa e que fiz tudo sem querer. Confusa, eu vaguei até o quintal e de repente vi o Amu em um grande aquário na traseira de um caminhão. Eles estão levando ele embora. Erika estava parada ali, soluçando. Ela colocou a mão no vidro e o tubarão pressionou o focinho contra o outro lado. Não, eu definitivamente tenho que consertar isso, mas como? Parecia que a única maneira de salvar o Amu era roubando uma caminhonete. Eu tentei abrir, mas Milana já estava saindo de casa com os convidados. Agora o Amu será levado para longe. Tentei a maçaneta do carro, mas sem sucesso.
Então alguém me chamou, era a Erika. Ela me jogou a chave. Eu pulei no carro em 1 segundo e pisei no acelerador. Então meu celular começou a explodir com os comentários dos meus inscritos. Abusadora de animais, vigarista, você é uma fake, me desinscrevi. Fiquei chocada com os comentários raivosos. Milana já havia postado um vídeo em que o Amu estava deitado de costas no meio da piscina depois do que tínhamos dado para ele comer. Lágrimas encheram meus olhos. E quando pensei que não poderia ficar pior, uma patrulha me parou. A polícia disse já ter sido informada do furto e agora eu tinha que ir com eles para a delegacia. Mas na delegacia pensava apenas no Amu. Em breve ele será vendido para aquele maldito circo. A culpa foi minha, o milagre não aconteceria. Mas naquele momento, Erika correu para dentro da delegacia. Ela deixou escapar para os policiais, que era a caminhonete de sua família, e me deixou levar para dar uma volta. O quê? Erika, isso era perigoso. A polícia verificou seus documentos e com relutância me liberou. Saímos para a rua e Erika correu imediatamente para o Amu. Baixei os olhos e disse que o tubarão não deveria ir para o circo, mas aí teríamos que deixar ele ir para o mar, porque não tinha para onde levar ele. Erika parecia triste, mas assentiu rapidamente. Foi difícil para ela deixar o Amu ir embora, mas ela entendeu que era o melhor para todos nós. Nós dirigimos até o mar e eu não conseguia parar de chorar. Amu confiou em nós e agora tínhamos que nos despedir. Erika disse que precisávamos nos apressar, os pais dela podem nos encontrar a qualquer momento. Então abrimos a lateral e soltamos o tubarão. Amu nadou rapidamente para a frente e pareceu levar um pedaço da minha alma com ele. Senti um nó na garganta. Olhei para Erika, mas de repente ela me abraçou. Então pensei, mesmo que tivesse que voltar para o meu quarto miserável, hoje percebi que havia algo muito mais valioso na vida do que dinheiro. Esta era uma verdadeira amizade. Eu abracei a Erika de volta. Olhamos para o mar e vimos a barbatana do Amu. Ele circulou a costa por um longo tempo e então nadou para longe. Sentiremos sua falta também, Amu.